Em ação de graças pelos 23 anos da Capela Santa Terezinha, Vera Landes e família, pelos idosos da família Gomes Dornelles, por graça alcançada a pedido de Elisângela, por graça Ruth Lopes Bernardino, pela saúde da família Pereira e da família Silva, João Vitor, Isis Vitória, Bianca Marques, os aniversariantes Maria Filomena, Maria Eduarda Matos, 18 anos, Walter Albino, hoje, Sérgio Luiz Von Helde, Leida Maria Von Helde, Ângelo Gabriel Mendes Minervini, Maria Helena Siqueira Mendes, e pelas almas Gessi Rodrigues, faleceu hoje, Marcelo Tanos Paixão, e por todas as almas do purgatório. Vamos receber nossos celebrantes e seus auxiliares cantando. Um dia escuteis Deus chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ainda não é a voz da festa, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite para todos. Celebramos então com dignidade este dia de graça, dia de amor, por celebrar essa apóstola do amor. Dizia ela que o amor era tudo. Nós vamos então pedir a Deus esta graça do amor, para que pudéssemos viver nesta terra para o amor e por o amor a Jesus Cristo. Por isso, iniciemos esta Santa Missa cantando o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar juntos. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom estarmos aqui nesta noite para concluirmos esses festejos, para celebrarmos com dignidade esta pequena, que vida toda quis ser pequena, tanto nela mesma como diante dos olhos do Senhor. Dizia Santa Teresinha que o grande segredo dela era ser perfeita diante de Deus.
e que o segredo dessa perfeição era o amor. Será esta então a base desta nossa Santa Missa? O segredo da perfeição diante de Deus, para ela e para todo o Evangelho, é e permanecerá para sempre o amor, a caridade. E aqui viemos então para nos abastecermos desse amor de Deus, para tentarmos ser, ainda nesta terra, esse sinal do amor de Deus que tanto a humanidade precisa. Mas antes de tudo isso, para celebrarmos dignamente esta padroeira das missões, lembrando que hoje iniciamos o mês de outubro, mês das missões, estaremos celebrando também o Dia dos Idosos, tantos que aqui se encontram, e outros em casa, por ser de risco. Nós pediremos a Deus então a proteção, as bênçãos maiores que precisamos, de modo todo especial, a cura para esse nosso mundo assolado pelo vírus e a cura pelos nossos irmãos nos hospitais e em casa. Cantemos pedindo perdão. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem de piedade, Cristo, tem de piedade, Cristo, tem de piedade de nós, compadece-te, Cristo, tem de piedade, Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem de piedade de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira desta comunidade, padroeira de todas as missões na igreja, que Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de todos nós aqui reunidos nesta grande festa do amor, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos juntos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus e do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graça por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor nosso Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade
Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Convido a todos neste momento, então, a cada um colocar nesse santo altar, pela intercessão de Santa Teresinha, o motivo que o trouxe aqui nesta noite, sua intenção, o seu grande pedido pela sua família, pela sua casa, caso haja doentes, infectados, caso haja idosos, nesse dia em que celebramos o Dia do Idoso, por todos os desempregados, esse clima ruim fruto desta pandemia, e o pedido maior da humanidade toda, a cura para esse mundo ferido pelo vírus. Ainda rezaremos por todos os missionários na área difícil, todos aqueles que trabalham sendo perseguidos e assim não conseguem espalhar o amor, a paz e as propostas de Jesus Cristo. Além de rezarmos por nós, que aqui nos encontramos, que apesar das dificuldades todas do vírus, viemos para homenagear esta Santa do Amor, e por isso pedimos que afaste de nós todas as sequelas desse vírus mortal. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho da Santa Teresinha, para que, por sua intercessão, nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos a palavra de Deus. Jesus chamou e enviou os seus discípulos. Essa mesma palavra também nos chama e nos envia. Leitura do livro de Jó, capítulo 19, de 21 a 27. Disse Jó: piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me persegues como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas, então, com ponteiro de ferro e com chumbo, gravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Não me escondais a vossa face.
Não me afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe para que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiver, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, por favor, um pouquinho só. Que bom estaremos aqui nesta noite para fecharmos então com essa chave de ouro, essa Santa Missa,
a cerimônia que nós iniciamos há 4 dias. Nós viemos meditando vários textos da Bíblia. Nós viemos meditando as atitudes desta moça de apenas 20 e tantos anos, porém, que deixou o perfume do amor no mundo. Para aqueles que não sabem, Santa Teresinha nasceu de uma família comum, igual às nossas. A história da vida dessa moça diz-se que o pai dela, enquanto moço, foi para o seminário, queria ser padre. Mas os superiores lá no seminário, depois de alguns dias, disseram: olha, não é essa a sua vocação. Ele até chegou a tentar, mas não deu certo, acabou saindo do convento. A mãe dela também foi para o convento se tornar freira, no Carmelo, onde depois ela se tornará freira. Mas também não deu certo, não. As madres diziam que não tinha vocação para aquilo. Tentou também, não deu certo. Saiu do convento para casa. É nesta parada de ter saído do seminário para o pai, como também para a mãe ter saído do convento, por não ter conseguido viver lá, ou por não ter tido esta vocação à vida religiosa, os dois então decidiram se casar. Os dois fugitivos do convento decidiram se casar. Com um propósito. Os dois decidiram: nós vamos nos consagrar a Deus, ou seja, vamos nos casar, porém, com o propósito de vivermos como irmãos. Nos casaremos na igreja, mas em casa viveremos como irmãos. Certo? Certo. Só que antes de tudo isso, levaram esta proposta para o padre deles. Senhor padre, nós queremos nos casar, tentamos ser padre, freira, mas não deu certo, porém, a nossa vida você quer uma consagração a Deus. Vamos nos casar, mas viveremos como irmãos. O padre diz: não, 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 não. Se é para se casar, é para viver como casados. Ainda bem que esse padre deu essa orientação, esse conselho, porque se eles vivessem como irmãos, não teríamos então esse fruto do amor. Santa Teresinha. O padre martelou e diz: não, vocês se casando é para viver o vosso matrimônio. E é por aí que começa então essa aventura. Os dois não tiveram somente ela, tiveram 5 meninas e 2 meninos, 7 filhos. Porém, ainda no coração dos dois se acendia essa chama do amor a Deus. Eles queriam ter pelo menos um menino que eles mandassem no convento e se tornasse padre. Porque eles queriam que, ou eles, já que eles não conseguiram, ou então um dos frutos dele fosse consagrado totalmente a Deus como sacerdote. Porém, só vieram as meninas para o primeiro. E no final, quando vinha o menino, logo de novinho morria. Foram 2 meninos, todos eles morreram pequeninos. O sonho deles de ter um padre não foi adiante. A caçula era esta moça, Teresinha, que logo aos 4 anos perdeu a mãe e foi colocada aos cuidados do pai. Aos 4 anos começou a cruz dela. Perdeu a mãe e logo veio uma doença brava e ela assumiu, acolheu, abraçou esta doença como que participação das dores de Cristo na cruz, sem murmurar, claro, porém entregando-se à santa vontade de Deus Pai. Diz-se ainda, na história da vida dela, que enquanto estava no leito quase da morte, quando não tinha mais esperança humana de que iria
se recuperar da saúde. Uma das suas irmãs, colegas do convento, veio e olhou para ela, suspirando lá na cama, diz: coitada da nossa superiora, porque a Teresa está morrendo. Por que ela falou isso? Ela faladeira. Por que falou isso? É porque é costume na vida religiosa, quando um confrade ou uma irmã, uma freira morrem, é costume, é obrigação que a superiora dê notícia para todos os conventos do lugar, informando o fato ocorrido, mas também é costume, é obrigação que a superiora, a madre ou o frei superior, é costume que eles façam um relato por escrito do que foi a vida do falecido ou da falecida. Uma das colegas faladeiras diz o seguinte: coitado da superiora, porque não terá o que escrever sobre esta moça, porque não fez nada. Esta moça não fez nada. Nós viemos aqui, portanto, para honrar, para homenagear, para imitar aquela que, por julgamento daquela colega, não fez nada. Mas a pergunta é: ela não fez nada de quê? A resposta é muito simples. Ela não fez nada de extraordinário. Ou seja, Santa Teresinha entendeu o seguinte, e aí inicia o segredo dela. Ela entendeu que, para ser santo, não precisava esperar um momento, uma oportunidade extraordinária. Para ser santo, para agradar a Deus, não precisa esperar momento extraordinário. Ela se santificou nos pequenos gestos, nas pequenas oportunidades do seu dia a dia. Por isso a colega diz: a superiora não teria o que escrever porque ela não fez nada, mas na verdade fez tudo na simplicidade, no silêncio, porque apenas queria agradar ao seu esposo, como dizia Cristo. Portanto, aqueles que olhavam para ela, de tão simples que era ela era, de tão humilde que ela era, fazia tudo no seu silêncio, não mostrava nada para ninguém. Portanto, quem olhava para ela não enxergava nela nada que explodisse ou que seja destaque. Por isso a outra diz: a madre não terá o que escrever. Mas na hora da sua morte, aquela que era considerada inútil, aquela que era considerada que não tinha feito nada, encerrava uma história. E nessa hora da morte é que inicia então uma belíssima, uma linda história de amor, quando ela diz: eu passarei a minha vida terrena vivendo o céu. Aí começa uma longa e linda história para quem ainda não conhece a beleza desta mulher, moça, que verdadeiramente é santa de qualidade. É só aprender da vida dela. Existe um livro magnífico, uma obra que ela mesma escreveu durante a sua vida breve aqui na Terra, e esse livro tem como título A História de uma Alma. Lá encontra-se os segredos de Santa Teresinha. Lá encontra-se a beleza da sua breve vida. Lá encontra-se a resposta para aquela irmã faladeira que diz não fez nada. Lá se encontra tudo o que ela fez, porque fazia tudo no silêncio, na simplicidade, sem fazer barulho, sem bater palma, sem esperar fama, fazia tudo para o seu Senhor, no silêncio. Por isso, os outros nunca viram o que tinha feito, mas o Deus tudo tinha visto, porque ela tinha o coração cheio de amor a Cristo, a ponto que dizia a cada vez que ia se confessar, como os pais tinham de fato educando ela,
de que o sacerdote representava Cristo aqui na terra. Então, quando ia se confessar, dizia ao padre: eu te amo. Porque para ela era Cristo lá, e não aquele humano. Eu te amo. E esse amor incondicional que ela deixa no mundo como perfume. O amor condicional. Dizia ela claramente que eu quero permanecer menor em mim mesma, mas também diante dos olhos de Deus quero ser menor ainda, porque são os menores, são aqueles que vivem como menores, como diz Cristo, como crianças que terão parte do reino dos céus. Essa é a breve história dessa moça, apóstola do amor, aquela que claramente vive para Cristo, porque o segredo dela toda, como já falei, dizia: eu gostaria de ser perfeita diante de Deus nesta vida terrena. E o segredo dessa perfeição é uma única coisa: o amor. Eu espero que nós que viemos aqui nesta noite para manifestar a nossa devoção a ela, tenhamos então também o amor como pano de fundo da nossa história toda, porque quem é devoto de Santa Teresinha e não tiver o amor como pano de fundo é mentiroso, claramente. Porque para ela, para sermos perfeitos diante de Deus, se não tivermos o amor, não é possível. E essa é a proposta de Cristo. Toda a base da evangelização de Cristo nessa terra, toda é pautada no amor, na caridade. Então ela claramente diz: eu quero ser perfeita diante de Deus. E o segredo disso é o amor. E assim foi vivendo aos poucos. Pena que viveu um breve tempo, mas mesmo assim conseguiu cumprir aquilo que muitos que vivem 90 anos não conseguem viver. No seu dia a dia, sem esperar o tempo extraordinário, a oportunidade extraordinária, ela decide viver o dia a dia dela, ela decide fazer valer o tempo que ela tinha. E é assim que foi se santificando, nos pequenos gestos do seu dia a dia, nos pequenos sofrimentos do seu dia a dia, nas pequenas ofertas do seu dia a dia. Santa das melhores. Por isso ela é chamada a padroeira das missões. Ela é a protetora de todos aqueles que agem na humildade, na simplicidade, nas áreas de difícil acesso. Ela é a padroeira daqueles que, apesar das dificuldades, se coloca ao dispor de Deus para que sejam canais da sua graça no meio de muitos que ainda não conhecem. Por isso pediremos a ela que esse mês seja para nós uma oportunidade de renovar o nosso espírito missionário, porque queiramos ou não, todos nós somos missionários por natureza, porque a igreja ela é por natureza missionária. E nós, quando somos batizados nela, nos tornamos automaticamente missionários. Porém, missionários que não agem é tipo igual aquela flor plantada, mas que não produz fruto algum. E a grande graça, né, que nós pediremos a Deus hoje é que pela intercessão de Santa Teresinha consigamos viver de tal modo que a nossa vida produza frutos, e frutos que possam agradar o coração de Deus, como foi a vida curta de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quero terminar esta pregação de hoje, nesse dia de festa, colocando diante de nós 3 figuras raras que Santa Teresinha sempre dizia: eu quis ser isso e me tornei aquilo. 3 figuras, preste bem atenção, porque é muito lindo essa figura, são muito lindas essas 3 figuras aos quais ela se refere. Primeiro, dizia ela
que eu sou uma barquinha. Contrário do navio. Porque para ela, o navio é muito grande, aguenta as ondas do mar, aguenta o mar, quando o mar está tumultuado, o navio aguenta porque é tão grande, tem todas as condições, dizia ela, que ela não é isso aí não, ela é uma barquinha. Tão leve que qualquer onda do rio, do mar, pode levá-lo. Porém, dizia, uma única coisa sei que se encontra na minha barquinha. A barquinha se chamava, é a vida dela. A única coisa que não falta na minha barquinha é Jesus Cristo. Igualzinho aquele retrato do Evangelho, onde Jesus se encontra no barco com seus discípulos. E eles, diante de ondas do mar revolto, eles tumultuam tudo e acordam Jesus, gritando, socorro, socorro. Teresinha diz, eu sou uma barquinha, e na minha barquinha tem Jesus dormindo. É o essencial. Deixo ele quieto na minha barquinha, na minha vida, assim ressaltando a confiança maior que ela tem para com Jesus. Ou seja, com isso, ela nos ensina que na nossa vida, por mais simples que seja, por mais menor que seja, por mais tumultuada que seja, é bom que nós tenhamos confiança em Cristo e que tenhamos a certeza de que Ele está no nosso barco, na nossa vida, apesar das ondas e do mar revolto desta terra. Então, esta é a primeira figura, dizendo ela que é uma barquinha, porém, contendo Cristo dentro. Por isso, para ela, tudo era graça. A segunda figura, dizia ela, que ela era passarinho, passarinho. Se colocando debaixo daquilo que ela chamava de águia. Quem era a águia para ela? A águia eram aqueles santos famosos, os grandes santos para ela, eram considerados como águia. A águia tem aquela potência de voar. Para quem conhece a águia, é aquele pássaro grande que de longe ainda consegue enxergar o pintinho que está no chão e vir buscar e voar de novo. É um pássaro de potência, dizia ela. Eu não sou isso não. Eu sou passarinho apenas, diante dos grandes santos. Mas uma coisa ela reconhecia. Eu sou passarinho, porém, tenho duas coisas da águia. Eu tenho os olhos da águia para poder enxergar e contemplar o meu amado, que é Cristo. Também tenho o coração da águia, porque Deus me deu a potência de voar, a potência de me deslocar dessa terra, porque estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Então, com o coração de águia, posso voar alto e chegar até abraçar o meu amado. Passarinho, mas com os olhos e o coração da águia. Essa é a segunda figura. Pássaro, dizia ela que ela era. Terceira figura, e será a última, nós sabemos que ela é chamada a Santa das Rosas. Por isso, abençoaremos essas rosas todas, que levaremos para as nossas casas. Mas por quê? Nós vemos essa rosa, é bonita. A rosa é chamada Rainha das Rosas, das flores, porque ela é bonita. Mas para quem não sabe, o que suporta a rosa são os espinhos. Ou seja, a rosa é fruto dos espinhos. Então ela dizia que queria que a vida toda dela fosse igual a rosa diante de Deus. Por mais que ela colhesse essa rosa com espinhos, por mais que a vida dela fosse difícil, por mais que a vida dela
passasse por complicações de doenças, de vírus, de qualquer tipo de complicação, ela queria que a vida dela fosse rosa diante de Deus. Ainda nessa dinâmica da rosa, dizia: mas eu não quero ser igual às rosas que embelezam o altar. Assim, se desmanchamos esta rosa, nós vemos que só sobrou isso aqui, feio. Dizia ela que quero ser igual a essas pétalas no chão, porque a ideia dela era que cada minuto da vida dela, dizia: eu queria que a minha vida fosse como as pétalas que são jogadas no rosto de Cristo. Por isso, aliás, com ela andam as rosas. Ela é a santa das rosas. E o amor que esta moça teve ao longo da sua caminhada nessa terra é o amor que deixou cheiro para uma multidão de gente nesse mundo. Com esse amor, cura. Com esse amor, opera milagre, Deus por meio dela. Com esse amor, muitos se tornam devotos dela e atraídos para Cristo. Com esse amor, conseguiu realmente viver como pétala de rosa. E assim, dizia ela: faço de tudo para viver dia após dia, como se fosse pétala por pétala jogada no rosto de Cristo, até permanecer apenas o corpo. Como vimos, depois de desmancharmos esta rosa, sobrou apenas essa madeirinha com espinhos. Assim dizia ela: do mesmo jeito que nós desmanchamos a rosa e jogamos no chão, permaneceu apenas isso. Quero que a minha vida seja vivida desse jeito. Na doença, na alegria, no meio do vírus ou não. Tudo o que eu fizer na minha vida, quero que seja como se fosse uma pétala tirada da rosa, jogada no rosto de Cristo, até que sobre apenas isso, que não presta para mais nada. E é o que ela viveu na vida dela. Se ofereceu nas pequenas coisas, fez de tudo para que o coração dela produzisse apenas o amor. Fez de tudo para que, mesmo na doença, amasse aquele que chamava de meu amor, Jesus Cristo, até que sobrou apenas o corpo morto. Para quem já passeou em Lisieux, eu já fui, você encontra ela linda e brilhante no túmulo com o corpo incorruptível. Assim, queremos que nesta noite se concretize então aquilo que ela mesma dizia: quero passar o meu céu aqui na terra fazendo bem. E de lá do céu, eu deixarei cair para vós chuva de rosas. Nós, digamos hoje, celebrando esta festa do amor, esta festa daquela que se fez realmente esposa de Cristo pela vida, pelas atitudes, que desça sobre nós as graças de Deus por meio dela, como ela mesma falou, que chova sobre nós as graças do amor, da paz, da saúde, da cura. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma salva de palmas então para ela, e que Deus nos abençoe, que a lindíssima imagem dela seja uma oportunidade de nós revermos a nossa vida, que celebrando essa Santa Missa em hora dessa menina, possamos renovar também a nossa fé, a nossa esperança em Deus, e assim ser como ela, nos consumirmos aos poucos, como pétalas da rosa,
Que a nossa vida seja isso. No sofrimento, na doença, na alegria. Que nós aceitemos, que sejamos desmanchados como as pétalas da rosa, porém embelezando o corpo de Cristo. Até que sobre apenas isso aqui. Esse corpo pelo qual nos orgulhamos, mas que não vale nada. O que vale e o que será essencial diante dos olhos de Deus é o que ela fez. O amor. Descobri que, como dizia ela, para vivermos a santidade, para viver a santidade verdadeira, para ser santo, agradável diante de Deus, não preciso esperar um tempo extraordinário. Não existe esse tempo. A santidade é para ser vivida hoje, na minha realidade e na simplicidade, nas coisas que eu faço diariamente. Amém? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então ficar de pé e renovarmos a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor a Deus, assim como fez esta nossa irmã, Santa Teresinha de Lisieux, como é dito, Santa Teresinha do Menino Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,